Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Bom, hoje, quarta, 24 de setembro de 2025, para isso tiveram um garoto propaganda, um marqueteiro, que ele, com falsa identidade, se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Esse indivíduo já faleceu, morreu, e quem assumiu o executivo é um ator, é um personagem que ele é pior do que o autêntico Luiz Inácio Lula da Silva, porque o autêntico Luiz Inácio Lula da Silva era um sujeito com vícios deteriorantes, e este não chega a esse posicionamento. Tem vícios de injeções de narcóticos, anfetamina, cocaína, também de barbitúricos, também de ansiolíticos, que ele utiliza para se sentir bem, para alegar que não tem um parafuso nas coxas, que não tem deficiências geriátricas. Então, este indivíduo, ele tomou a palavra e passou a falar por todos os representantes desta organização, principalmente do BRICS. Então ele fala pelo Putin, fala pelo Xi Jinping, fala pelo Macron, fala pelos cotovelos, como se os integrantes desta organização que aportaram benefícios financeiros, não se sabe de onde foram oriundos e caíram neste fundo mútuo para todos eles, foram descobertos. Então, Luiz Inácio Lula da Silva recebeu uma advertência do Xi Jinping, do Putin, dizendo: você não fale mais. Ciente? Entenda, não abre mais a boca para falar no meu lugar, Putin. Não abra mais a boca para falar no lugar do Xi Jinping. Não abra mais a boca para falar do Andramutri, o índio do país hindu. Entenda, você já está desmascarado, todo mundo sabe a que veio. Você e os teus asseclas, a tua organização, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. Então você já foi alcançado, como também foi alcançado toda a tua infraestrutura, que não tem exército, não tem marinha, não tem aeronáutica, não tem força letal para combater, e não vai ser através da sua retórica, da sua parolar belbralgia, ou seja, da sua... só fala merda. Então, meu amigo, você já está condenado à prisão e a Alcatraz. Você que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva e a puta que te pariu. Tua família também tem o mesmo destino.
porque todos são ladrões, igual a você. Então Alckmin também, a mesma serventia. Hugo Mota, Alcolumbre e todos que receberam e participaram com Barroso, esse filho da puta, que pagou 9 bilhões para os dirigentes dos partidos políticos agendarem os seus deputados federais a votar contra a impressora das urnas eletrônicas no pleito entre Bolsonaro e Lula, que adulteraram as urnas eletrônicas com chip da Indonésia e colocaram um computador que não teve licitação pública, foi um computador comprado pelo Fachin, sem licitação, de forma monocrática, a computadorizar os votos e, conforme legislação do Tribunal Superior Eleitoral, havendo mau procedimento nas eleições, o que foi afetado por esse comportamento ilícito, ele ganha as eleições. E neste caso foi o senhor Bolsonaro, que ele é realmente o presidente da República Federativa do Brasil, agora em curso. E tudo isto com o depoimento da administração Bush, da administração Clinton, da administração Obama e da administração Biden, com os seus operacionais, departamento da CIA, superintendente da CIA, todos os membros da USAID, que fizeram aportes financeiros e estabeleceram a operacionalidade no Brasil para que o Bolsonaro e ninguém se declarasse não satisfeito com o pleito das urnas eletrônicas que foram adulteradas. E isto levou a um crime de perfídia. A população em peso do Brasil se recolheu aos quartéis, aos pátios dos quartéis, onde eles, em oração, de joelhos, em cânticos de oração, em leituras da Bíblia, pediam por favor ao Exército, à Marinha Aeronáutica, que tomasse providências para defendê-los, porque todo mundo sabia que a quantidade de brasileiros em todo o território da República Federativa do Brasil dava como certo que o senhor Bolsonaro seria reeleito. E não foi assim. Então todos os descontentes, os que têm uma militância e também procedem à autodefesa por serem parte da legislação em defender com a própria vida o estabelecido rigor da Lei de Segurança Nacional, que ela é vigente, nunca deixará de ser vigente, não foi adulterada e não perdeu a nomenclatura, porque todos eles são agentes de Estado, o Exército, a Marinha Aeronáutica do Brasil. Então ele é o poder mediador no pleito em que é descoberta este estelionato de comunistas filhos de uma puta querendo entregar o Brasil à China, à Rússia, ao Irã, ao Hezbollah, ao Hamas, a terroristas e narcotraficantes. Tudo isto já com vastas provas, onde, através desses poucos anos de legislação do crime organizado, o CRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, estabeleceram o comando da capital, o Comando Vermelho, 88 facções de narcotráfico, também as facções de toda a América, do México, do Equador, do Peru, da Bolívia, 17 países do narcotráfico, que foram financiados por esta Orcrim, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. Tudo isto com vastas provas, onde a outorga mundial do Common Law, do Civil Law, estabeleceu
que há uma voraz representatividade de células terroristas narcotraficantes a exterminar a população do planeta e se estabelecer como representantes de nações de 196 países num reduto onde todos eles se reúnem e estabelecem comportamentos opressores nas suas assembleias permanentes, a China e a Rússia, dois ditadores, dois perpétuos obsessores com medidas opressivas e morais contra a população da Terra, e outros que compõem também sua membresia, a França, vários. Então todos eles foram alcançados, e nós agora estamos marchando com as tropas de 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional. Os Estados Unidos continuam a esperar que o Brasil contenha o descontrolado ministro do STF, Moraes, antes que ele destrua completamente a relação que nossos grandes países desfrutam há mais de 2 séculos. Em vez de buscar uma solução para resolver a crise, o Brasil está permitindo que esse violador de direitos humanos, já sancionado, dobre a aposta em seu abuso do processo judicial para perseguir uma agenda descaradamente política. Os Estados Unidos não permitirão que Moraes estenda seu regime de censura ao nosso território. Vamos lá, quais são as medidas até o presente momento? Cancelamento de visto de mais da metade dos ministros da corte. Tem um ministro da Saúde com visto cancelado, porque através de um programa travestido de ajuda aos mais pobres, o Mais Médicos, trazia os médicos cubanos para cá para ganhar 15 mil, 4 ia para o médico, 11 ia para a ditadura cubana para financiar a ditadura cubana, né? Então, isso os Estados Unidos também não deixou barato. Isso sem falar do nível técnico desses médicos, mas aí já é outra discussão. Aí nós temos, por exemplo, além dos cancelamento de vistos, a aplicação da lei Magnitsky. Nós temos a taxação de 50%. Nós temos agora Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro estão agendando uma reunião com mais de 20 eurodeputados, ou seja, o bloco da União Europeia, composta por mais de 20 países, o principal bloco econômico do mundo, também está querendo saber o que ocorre no Brasil. Mas, adiante, nós vamos falar, porque o ministro, que também tem a ver com isso, da Suprema Corte, Alexandre Barroso, ele que vai sair, dia 29, o Fachin toma posse como presidente do STF, falou, imagina, onde que tem censura aqui? Onde, ministro? Vocês cancelam. Tem gente que no Instagram, por exemplo, vou dar um exemplo de uma rede social, tem lá, fulano de tal, conta número 14. O próprio Alan dos Santos, acho que é a conta 47. Isso não é censura? Gazeta do Povo, na época da eleição, foi obrigada a tirar do ar, judicialmente, uma matéria que falava que Lula era aliado de Daniel Ortega, ditador da Nicarágua. Porque o PT falou, imagina, ele não é. Nós tínhamos vários discursos em vídeo do Lula falando, meu amigo, Daniel Ortega. Tanto é que ele tomou posse, o primeiro que ele estendeu o tapete vermelho em Brasília foi o ditador Nicolás Maduro. Vai você fazer uma matéria disso? Não pode. Então, assim, nós temos, não é cidadão comum, que também tem esse medo, nós temos deputados, senadores, que nós chamamos aqui para o programa. Fala, putz, obrigado, gente, pelo convite, mas não vou. Não vou porque o STF está muito difícil. Isso é liberdade. Eu dei uns 3 ou 4 exemplos, mas vou deixar aqui nossos comentaristas falar, que senão eu falo aqui 2 horas. Mas tem centenas de exemplos. E a maior democracia do Ocidente está vendo tudo isso. Ou vocês acham que o voto do Fux por 12 horas foi brincadeira? Eu disse, nós acompanhamos aqui, mais de 30, 40 horas, direto ao vivo, o julgamento todo. Eu falei, na terça-feira tinham votado Dino e Moraes. Eu disse aqui, votaram os ministros. Amanhã vai votar o juiz de carreira. O Fux votou. Vou levar esse tema a Jorge Serrão. Mais um alerta dos Estados Unidos. Serrão, sabe o que eu tô achando? Tô achando que a gente vai chegar na mesma prateleira da Rússia. Um país comandado por um ditador, Vladimir Putin,
e que está numa guerra. E as sanções com a Rússia são 100%. O Brasil não vai recuar, de 50% vai para 100%, Serrão. Pois é, passando cada vez mais vexames internacionais. Hoje chega aos Estados Unidos a primeira-dama Janja. Por que ela foi fazer a viagem precursora de Lula, que só vai falar terça-feira que vem na ONU? Não sei. De repente ela vai tentar costurar algum acordo muito importante, né, para o Brasil. De repente ela vai conseguir uma conversa com que o Trump, voltando lá do Reino Unido, né, consiga conversar com Lula para resolver a situação brasileira. Porque até agora, falando muito sério, o Brasil não fez nada para melhorar a relação com os Estados Unidos da América. Pelo contrário, está tomando a cada dia medidas mais antipáticas, mais antidemocráticas, mais contra a liberdade de expressão. E aí, vem os Estados Unidos da América e batem dentro da lógica concreta deles. Eles são um país que defende a liberdade de expressão. Donald Trump foi agora ao Reino Unido para se encontrar com o rei Charles, exatamente para tratar dessa questão. Ele quer o apoio britânico formal a essa luta em defesa da liberdade de expressão. Já vai ter esse apoio. Aí, olha para cá para o Brasil. Aí o Brasil apresenta, tem dados concretos de tentativa de censurar cidadãos americanos no próprio Estados Unidos. Caramba, a gente enlouqueceu. Isso aqui perdeu completamente a linha da racionalidade. Você vai querer atacar o país que tem na sua Constituição a primeira emenda que garante a liberdade de expressão. E a gente vai tentar desrespeitar isso e achar que os Estados Unidos não farão nada? Então, de novo, é o Brasil quem está desrespeitando, já desrespeitou a soberania norte-americana. E agora vem o troco, só que o troco vem em dólar, tiro, porrada e bomba. Aí a gente não aguenta. Esse é o problema brasileiro. O brasileiro faz tudo errado e depois fica reclamando do erro que cometeu. Mas o Brasil não errou. Errou sim. Quem errou foi o Estado brasileiro. Para o americano, se o Supremo Tribunal Federal toma uma decisão contra os interesses americanos, quem está tomando a decisão não é o Supremo, é o Estado brasileiro. O jogo é esse. O entendimento é esse. Então a pancada vem em cima do Estado brasileiro, afetando o cidadão brasileiro. Então nós estamos sendo prejudicados pelo nosso módulo tirania vingativa que está operando em nosso país. Então a gente tem que tirar do poder a tirania vingativa. Não tem outro modelo a ser adotado, outra postura a ser encarada pelos brasileiros hoje. E vamos ter que fazer isso, não tem outro jeito. Vai ser pelo voto, vai ser pelo protesto, vai ser pela persistência. É necessário que o Brasil volte à normalidade institucional. Isso que está acontecendo aqui são toda hora relatos de coisa de regime de exceção, de ditadura vagabunda que a gente está vendo acontecer no Brasil. Inaceitável. A gente vai para mais uma eleição sem liberdade para a eleição? É isso? Por enquanto é isso. O risco concreto da gente ter a próxima eleição com censura, com restrições de liberdade, com punição para lá e para cá, com gente que vai ser impedida de ser candidata por manobra juristocrática, isso está na cara, está na lata. E os Estados Unidos não querem isso. Os Estados Unidos não querem que a gente vire um protetorado chinês na América Latina. Eles não têm interesse econômico, geopolítico que isso aconteça. Não é porque eles são bonzinhos que estão ajudando a gente. Não tem nada disso. Eles estão defendendo o interesse deles. Nós sacaneamos eles. Nós estamos fazendo aliança com os inimigos deles. Então, vem uma reação americana contra o Brasil. Ela será crescente. Todo dia o Departamento de Estado vai jogando ali, um avisozinho, uma mensagenzinha. Ontem foi com a nomeação do novo embaixador no Chile, foi um recado assim explícito de que vem coisa para o Brasil. É como diz um amigo meu lá na América, está ativado o módulo tic-tac, 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 tic-tac. Não sei se é o relógio ou se é uma bomba relógio.
Vou levar esse tema também a Anny Dias, lá no Paraná. Anny, por falta de aviso, não está sendo essa questão dos Estados Unidos. Eles falaram com todas as letras. Moraes dobra a aposta. Se tem alguém que sabe negociar, é um empresário bilionário bem-sucedido através dos seus negócios na iniciativa privada. Bem diferente do nosso atual presidente da República, que a gente sabe quais foram os meios do qual ele enriqueceu. Então, na mesa de negociação, você imagina na mesa de negociação, vamos fazer esse exercício aqui, você imagina na mesa de negociação, numa ponta, Luiz Inácio Lula da Silva, que disse que resolveria a guerra da Rússia e da Ucrânia com uma cervejinha, não resolveu em nada, mas a cerveja acho que ele tomou mesmo, e Donald Trump. Olha o nível, hein, Anny? Exatamente, né, Lucas? Ele ia oferecer jabuticaba pro Trump, ou a uva que ele colheu direto da terra, né? Porque foi a única coisa que ele fez na tentativa de conter as tarifas. E parece uma piada isso que eu tô falando, mas é sério. A única coisa que o Lula fez para tentar conter tarifa foi oferecer jabuticaba pro Donald Trump. Esse é o presidente da República. Olha o nível de absurdo que a gente chega. Então, eu concordo, claro, com tudo que você disse, com o que o Serrão disse em relação à atuação do Lula. A gente tá falando de um presidente que não moveu uma palha para conseguir conter essas tarifas. Ele não fez nada, ele não mandou um diplomata para Washington, mas ele ficou nas redes sociais dele, lá junto com o Sidônio, montando um videozinho que seria cool, que chegaria nas pessoas que ele quer chegar. Então, não se enganem. Quando ele escreve um artigo para o The New York Times, quando ele posta um vídeo na rede social, ou quando ele paga horrores de dinheiro público para colocar na TV aberta propagandas do governo federal, com o nosso dinheiro, para falar não sei o que lá de soberania, é só uma estratégia de marketing para chegar no eleitorado dele, para chegar no público dele e para tentar eventualmente convencer algumas pessoas que ainda não são do público dele, mas que ele tem interesse de chegar. Ele não fez nada em questão de diplomacia. Porque quando a gente fala na diplomacia do governo Lula, daí é outro desastre, né? Daí é outro momento que a gente tem que ficar gastando horas para falar do absurdo que é ter um presidente que senta com o Putin na comemoração de anos da Guerra Mundial, ele tá junto com um ditador, que o Putin, ele é um ditador. Ao invés de se aliar com as democracias liberais da Europa, que também estavam comemorando o fim da Segunda Guerra Mundial em outro lugar, em outro dia, em outro momento, não. Ele fez questão de se aliar com um ditador, que é o Putin. Ele fez questão de mandar Celso Amorim para as eleições da Venezuela. E, Lucas, essa é uma pauta que eu nunca vou deixar de falar, porque é algo grotesco que aconteceu no ano passado e que precisa ficar escancarado. O Lula mandou o Celso Amorim acompanhar uma eleição de um país vizinho e o Celso Amorim não falou que foi fraude, quando é a eleição mais comprovada de fraude eleitoral que existiu na história do mundo, porque isso tudo tá na internet. Hoje em dia a gente tem a internet e consegue comprovar de maneira mais clara o que aconteceu. Então, o Celso Amorim não fala que foi fraude, mas colocar a gente na cadeia e dizer que pintar uma estátua com batom é golpe, aí ele faz, quando ele senta do lado dos verdadeiros golpistas, dos verdadeiros ditadores. Então, assim, tô falando tudo isso não é só para criticar o Lula, mas é para dizer que a estratégia de diplomacia do Lula foi sim se aliar a ditaduras, foi sim se colocar contrário aos Estados Unidos. E paralelo a isso, a gente tem uma Suprema Corte que só avança em questão de direitos humanos, em questão de liberdade de expressão, e isso tudo afeta os Estados Unidos, porque é estratégia do jogo, é estratégia de sempre foi dos Estados Unidos de se posicionar contra regimes autoritários. E quando os Estados Unidos vê um país que sempre foi um aliado diplomático, o Brasil e os Estados Unidos têm história em conjunto em questão de alianças diplomáticas, e aí os Estados Unidos vê o seu parceiro do outro lado, então, virando as costas para os Estados Unidos, até em questões econômicas, em questões políticas, em todo quanto é tipo de questão, o Brasil virou as costas e se aliou a valores opostos ao que defende uma democracia liberal, é nítido que as sanções viriam. E não é eu que estou falando, o Trump falou isso numa carta, quando ele envia a carta anunciando as tarifas. Ele anuncia, ele diz que o problema do Brasil são as questões políticas. E o que o Lula faz, o que o Alexandre de Moraes faz? Trucam, eles pedem truco, eles pedem 9, eles pedem 12, eles não recuam. Então é óbvio, isso que a gente tá vendo ali, o Marco Rubio dando entrevista na Fox News falando que vai ter mais sanções, é óbvio. A gente não precisa ver isso para saber que eles vão agir mais, o que é um problema gravíssimo. Afinal, a gente está intensificando a maior crise diplomática com um dos maiores parceiros que
temos. Julgo dizer que é o parceiro mais importante, porque é o segundo maior em questões comerciais, mas a nível histórico e diplomático, os Estados Unidos sempre foi um grande parceiro do Brasil, sempre jogamos juntos. Então é extremamente grave essa situação, é crítica, é triste, porque cada vez mais a gente se afasta de quem a gente deveria estar caminhando em conjunto. A Constituição dos Estados Unidos, né, é um livrinho desse tamanho, pequenininho ali, mas é a única Constituição que o país teve para sustentar toda essa democracia. Já o Brasil, a gente já teve 5 constituições, mas enfim, essa Constituição, ela serviu de base para a nossa Constituição. Então, os valores que pregam ali na democracia liberal norte-americana são valores que fundamentaram a nossa democracia. E hoje a gente rasga o nosso livro e não se importa com um livro que fundamenta os valores dos Estados Unidos. Mas o fato é que eles se importam com liberdade de expressão, isso é um valor que não se mexe, eles se importam com o Estado democrático de direito, eles se importam com a separação entre poderes. E quando a gente viola aos pouquinhos todos esses princípios no Brasil, é nítido que a resposta vai vir e que os Estados Unidos vai atuar. Infelizmente, estamos nos afastando desse país que tanto representa ali para a história da humanidade. É isso, Anne. Bom, e agora vamos falar do PL, o projeto de lei da adultização. Lembra aquele vídeo do influenciador, o Felca, que chamou atenção para esse tema, etc. E aí acabou entrando no cenário político, a Câmara votou a toque de caixa, o Senado, etc., do dia para a noite ali, caiu no colo do presidente e ele sancionou esse projeto. Aliás, coloque aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo do Felca que viralizou na época, falando da questão das crianças, da adultização, sobretudo nas redes sociais. E aí ele sancionou, então agora nós temos a lei número 15.211, sancionado na data de ontem. A única questão que ele alterou foi o seguinte: para que as plataformas digitais elas teriam um ano ali para poder se adaptar a essa nova legislação. Ele alterou para 6 meses, né? Então, a partir de 6 meses, a legislação entra em vigor. Quem não cumpri-la será multada e foi apelidada de Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, isso nas redes sociais. Então, tem vários artigos aqui na lei, um deles que qualquer vídeo de pessoas de menos de 18 anos, menores de idade, não pode ser monetizado, etc. Tem uma série de questões aqui. Serrão, quero levar para você esse tema, mais um tema ali que acabou também sendo politizado, entrou ali no duelo da polarização entre direita e esquerda, mas nós conversávamos aqui, Serrão, eu e você, nos estúdios ontem, justamente sobre esse tema, né? Que é o seguinte, muito se discute, é importante, eu acho que ele até merecia ter sido mais discutido do que foi, né? Eu achei que foi muito a toque de caixa, mas essa questão da adultização das crianças não é novo, Serrão, me corrija se eu estiver errado, mas na televisão nós tivemos exploração de imagens de menor por muito tempo, menores de idade, crianças ali, até, por exemplo, nem 10 anos de idade, apresentando o programa, fazendo uma série de coisas, e aí migrou dos veículos normais, aqueles tradicionais, vamos colocar assim, televisão e rádio, para o meio digital. Como você viu esse PL, Serrão? Pois é, esse PL é um atraso nesse sentido, porque essa questão não era para ser motivo de legislação, isso era um motivo de campanha de conscientização, de valorização da família, da garantia de que você vai ter o diálogo entre pais e filhos. Esse sim, pais, filhos, escolas, esse era o debate necessário que o Brasil precisava. Aí vem com uma legislação. A legislação, qual era o objetivo dela? O objetivo oculto dessa legislação? 1. Promover uma espécie de censura. E 2. Espezinhar as grandes big techs de redes sociais. O que o Lula fez agora, por exemplo, a lei dá um prazo para a regulamentação do que foi aprovado. Aí vem Lula e diz que tem que ser em 6 meses. Por que ele quer que tudo seja em 6 meses imediatamente? Para cuidar das criancinhas? Não! Ele quer só criar o problema para as redes sociais, que é o objetivo, que é o roteiro. É o roteiro que ele criou para atacar as redes sociais, as big techs. Em nome de quem, Lula? Do chinês, que você
do qual você é aliado? É isso? É esse o problema brasileiro? E aí você vem falar, você começa a publicar os seus vídeos, suas entrevistas, Lula fazendo ginástica, Lula acordando cedo para defender a democracia. É esse o Lula real? Não, esse não é o Lula real. O Lula real é o que está levando o Brasil à bancarrota, é o que está botando o Brasil no caminho da vingança, da tirania, da total falta de paz social. Então, esse é o Lula que a gente não tem interesse que continue operando normalmente. Esse Lula tem que ser questionado politicamente. Mas ele não aceita questionamento. Se for contra ele, você é inimigo dele, e inimigo dele tem que ser exterminado. Essa é a visão do Lula. Então, não dá para a gente aturar esse tipo de situação. E esse caso aí dessa regra, que deveria ser, como o Lucas lembrou, a gente tem comentado sempre isso é um assunto para ser tratado não por legislação, para ser tratado por civilização, pelo debate público. Essa questão da adultização, ela é gravíssima, ela é séria. Agora, o que a gente faz? Publica-se uma lei e acha que essa lei vai ser cumprida automaticamente? Não, não vai. Não vai mudar a situação se você primeiro não mudar a consciência das pessoas, das mães, dos pais, das crianças. Tem que conversar, tem que gerar um debate. E aqui no Brasil, a gente odeia debater as coisas certas. A gente aqui tem uma capacidade gigantesca, infindável, de ser conivente com as coisas erradas e, o pior ainda, normalizar as coisas erradas. Daqui a pouco as coisas erradas vão virando, vão se tornando tão corriqueiras que mas é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. A gente precisa romper com essa cultura do é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Não deveria ser assim mesmo. Então, vamos tratar pais, mães, filhos do debate. Essa lei é absolutamente inútil. É uma lei, repito, com intenção de censura e com intenção de criar problemas para as big techs. O governo quer ganhar dinheiro em cima das big techs, quer censurar essas big techs e teme essas big techs como o espaço livre para manifestação contra a tirania. A essência é essa. Vou levar esse tema também a Anne Dias e depois teremos Alexandre Garcia falando também do PL da adultização, a questão também da aprovação da urgência do PL da anistia. Anne, mais uma vez, a esquerda ali muitas das vezes fala, não, queremos proteger, agora é a questão das crianças e adolescentes. Até esse tema vir à tona não tinha proteção nenhuma. O problema é que muitas das vezes eles falam em regular as redes sociais, mas a gente sabe que é um eufemismo para censurar as redes sociais, Anne. Perfeito. A fala do Serrão foi cirúrgica, porque a gente vive num país viciado em leis. A gente acha que sempre a solução é lei. E eles usam isso, inclusive, essa cultura do brasileiro de achar que lei é a solução. Isso é só você pegar eleições municipais. Quando um vereador vai pedir seu voto, ele conta de todas as leis que ele já aprovou e tem listas e listas de mais leis, quando, na verdade, essa não é a solução. O Brasil já tem leis suficientes. O que precisamos é fazer cumpri-las. A gente tem lei que pune, sim, pessoas que usam da imagem de crianças e adolescentes e fazem o que o Felca chama de adultização. E existem leis e não é à toa que o influenciador Ítalo Santos, que foi o maior denunciado ali no vídeo do Felca, que é um vídeo extremamente necessário para a sociedade, foi um vídeo importante. E aí o Ítalo Santos, ele já está preso por uma lei que já existe, né? O Ministério Público já colocou ele e seu marido atrás das grades por explorar uma adolescente, explorar a imagem de uma adolescente de uma maneira grotesca, terrível, e esse cara sim merece estar na cadeia, assim como todos os outros que fazem esse mesmo tipo de crime. Então, assim, a gente tem que separar a situação, né? O vídeo do Felca expõe esse caso em específico, expõe de maneira clara ali como que pedófilos conseguem ter acesso a conteúdo de menores através de redes sociais, só que isso não significa que a gente precisa imediatamente, de um dia para o outro, como aconteceu, aprovar uma lei no Congresso, especialmente no momento em que a tentativa para regulamentar redes sociais
ela é gritante. Isso já está acontecendo há muito tempo. A gente só observar o PL 2630, né, que foi protocolado em 2021, mas alavancou uma série de discussões porque queriam a todo custo aprovar uma lei que iria regulamentar a rede social e ia dificultar a liberdade de expressão na internet. Não era por motivos de adultização. Na época, eles chamavam os motivos de desinformação. Falavam que o que queriam impedir é que as pessoas colocassem a desinformação. Mas a gente olha para o que resultou disso. No meio do caminho, Alexandre de Moraes cria aquele inquérito, chamado também de inquérito do fim do mundo, em que ele decide, por conta própria, investigar perfis em redes sociais, com essa mesma desculpa de desinformação. E vai derrubando um por um. São milhares, centenas de perfis. O que a gente tem informação são centenas de perfis que foram derrubados através desse inquérito. Imagino que a gente não tem de informação. Então, assim, a gente vive nesse momento em que se usam de desculpas, antes era desinformação, agora é adultização, para tentar regulamentar a rede social. Só que, primeiro, a adultização já é um crime, isso já coloca as pessoas na cadeia. Basta nós, cidadãos, denunciarmos quando virmos esse tipo de conteúdo e sim acionar Ministério Público e Polícia para colocar bandido na cadeia. E segundo, esse projeto está cheio de jabuti. Esse projeto ele quer colocar ali um órgão, né, uma autoridade, eles chamam de autoridade a ser criada para fiscalizar os conteúdos e derrubar sem necessidade ali de uma justiça prévia, de nada prévio, para derrubar qualquer tipo de conteúdo e para travar as redes sociais. Volto a dizer, se tiver conteúdo de exploração de menor na rede social, é claro que isso já é um crime, é claro que essa pessoa tem que ser condenada e a rede social ela já é obrigada a derrubar esse tipo de conteúdo, porque é crime, crime não pode ser exposto nas redes sociais. Mas aí eles a todo custo usam de uma pauta relevante, usam de um assunto sério, de mau caratismo, na verdade, porque quando você usa de assunto sério para passar um assunto que é de interesse deles, isso é um mau caratismo tremendo, porque na verdade você está desvalorizando, desrespeitando aqueles que de fato sofrem esse tipo de abuso. Então é um assunto importante, é claro, mas não é assunto, como disse o Serrão, para ser tratado no Congresso Nacional nessa maneira. A gente não precisa de lei, a gente precisa conscientizar a população, a gente precisa falar sobre esse tema, a gente precisa expor os criminosos e não criar mais artifício para regulamentar e dificultar a vida das big techs e das redes sociais no Brasil, que são um canal de exploração, não vou usar essa palavra, que são um canal de divulgação de notícias de uma maneira muito mais livre, né? É muito fácil a gente gravar um vídeo ou colocar nossa opinião em rede social hoje em dia, o que, é claro, ameaça o governo, ameaça os interesses do governo, saber que hoje milhões de brasileiros conseguem colocar ali no Instagram que são a favor da anistia, por exemplo. Então é claro que eles vão sempre usar os seus artifícios para regulamentar e dificultar a vida do cidadão que quer trabalhar com base na verdade. Pois é, Anne, Serrão e a quem nos assiste, agora temos o luxo do comentário do Alexandre Garcia falando também desse PL da adultização. Bom dia, Garcia. Presidente Lula sancionou uma lei que é mais uma terceirização de uma obrigação do Estado para as redes sociais, para as plataformas. Cuidar das crianças, contra a adultização das crianças. Peraí, isso é obrigação, está lá no... Por que fizeram o Estatuto da Criança e do Adolescente? Por que tem conselho tutelar? Para que tem pai e mãe, principalmente? Para evitar a adultização. E quando o pai e mãe vestem uma menininha de 4, 5 anos de mulher adulta e sensual, que tal? Quando o pai e mãe permitem que a criancinha fique na frente da televisão aprendendo uma dança erótica, vulgar, horrorosa, vai mandar o conselho tutelar lá na casa da família para dar uma multa para o pai e para a mãe? Eu só queria entender essa hipocrisia de empurrar para os outros. Plataforma é responsável. Sim, e o resto que vocês estão vendo aí há décadas, na cara de pai e mãe não preservar a inocência de seus filhinhos, de permitir que roubem a infância dessas crianças, adultizadas precocemente, e depois virando adulto bobão aos 40 anos, porque não tiveram infância, aí vem para trás a cabeça infantilizada. Meu Deus.
Bom, ele era diretor da Polícia Federal, diretor administrativo no governo Lula. Depois foi para a Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais, Rodrigo Teixeira. Foi preso hoje pela Polícia Federal. Envolvido aí com... já desde a gestão dele na Polícia Federal, ele é de carreira da Polícia Federal, para ajeitar a mineração de ferro, também com a Agência Nacional de Mineração e do pessoal do meio ambiente, para permitir mineração de ferro em lugar onde não deveria ser permitido. Tem mais do que ele, né? Tem muita gente. Outra coisa foi a prisão, 2 prisões no âmbito das operações da Polícia Federal com o roubo de 2.300.000 idosos, envolvimento de criança doente, pegando dinheiro de benefícios, de aposentadorias, 6 bilhões ou mais 2 prisões, São Paulo e Distrito Federal, 13 buscas e apreensões. Aí eu fico me perguntando, e o Careca, do INSS, que queria depor na segunda-feira, e na última hora ele foi demovido dessa vontade e não quis mais depor? O que ele ia contar? Ou o que temiam que ele contasse? Será que tem ingênuos na CPI que não vão atrás disso? Porque isso foi um sinal evidente. Levantou-se assim uma bandeira vermelha gigante mostrando que tem coisa por aí, né? Esse mar está agitadíssimo, esse mar da Previdência. Não há dúvida de que tem alguma coisa que precisa ser investigada. E está todo mundo esperando qual a consequência desse movimento na Câmara, que mostrou que tem mais de 350 votos. A votação dessa blindagem, 353 votos contra 134. Bem além dos 60% necessários para mudar a Constituição. Isso é placar que sirva também para anistia? E é bom lembrar que o Supremo não tem apoio da Constituição para impedir, porque não estão sujeitos à anistia determinados crimes que estão lá no artigo, no inciso 43, se não me engano, ou 44 do artigo 5º, não são suscetíveis de anistia alguns crimes, e nenhum deles é crime contra o Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, esse negócio, né? Muito menos pintar com batom estátua de granito da Justiça. De Brasília, Alexandre Garcia. Boa, Garcia, valeu. E já quero me despedir da minha dupla aqui, teremos substituição no Café com a Gazeta do Povo. Obrigado, Anne, valeu, até amanhã. Valeu, Lucas, valeu, Serrão, bom programa para vocês. Obrigado, Anne. Valeu, Serrão, um abraço e até amanhã também. Amanhã estamos juntos e logo mais eu volto no Sem Rodeios com provocações para a linda Mariana Braga. É isso aí, dupla. Obrigado. E agora eu me sinto na seleção de 70, como se tirasse ali Pelé e Pepe, entrasse Mengal e Durval, porque aí vem ele, nosso especialista em geopolítica, novela e morango do amor. Flávio Morgenstern. Tudo bem, Flávio? Como vai, Lucas? Eu tô ficando especialista em cada dia mais coisas, segundo o Lucas. Não sei se posso colocar isso no meu currículo, mas fico muito honrado. Bom dia para todo o nosso bloco aqui de São Paulo, Curitiba e principalmente para a nossa audiência. Currículo Lattes, né, Flávio? Bom, e antes de dar bom dia a Fabiana Barroso, que ainda está ajeitando no link, temos a Fabi, então? Então vamos dar bom dia à doutora Fabiana Barroso. Aí vem ela. Bom dia, Fabi. E hoje sem ninguém com o mesmo nome e sobrenome que você no programa, Fabi. Verdade. Bom dia a todos. E também, eu não sou especialista em morango do amor. Aliás, eu gosto de tudo que é raiz, sem brigadeiro gourmet, hein, gente? Pois é. Bom, não é parente de Fabiana Barroso, mas temos agora o presidente da Suprema Corte,
Luiz Roberto Barroso, falando que não existe censura no Brasil, não existe caça às bruxas. Isso porque, dia 29, começa um novo reinado no STF, afinal eles se acham reis, né? Então Edson Fachin assume a cadeira de presidente e Alexandre de Moraes de vice. Então, aproveitando as despedidas, ele já soltou essa. Temos o vídeo do Barroso falando tudo isso. Pode rodar. No Brasil, não existe censura. Simplesmente não é um fato. Eu afirmaria que vigora a mais plena liberdade de expressão. Eu sou uma pessoa que leio de tudo, todos os dias. E eu recebo diariamente, como muitos de nós possivelmente, manifestações em veículos de imprensa e em blogs com as críticas mais ácidas ao governo, mais ácidas ao Congresso e, sobretudo, ao Supremo Tribunal Federal. Muitas delas grosseiras e ofensivas. Todos esses veículos continuam no ar, sem qualquer tipo de abalo. Lê quem quer, acredita quem quer. A ideia de que no Brasil existe censura simplesmente não corresponde à realidade de qualquer pessoa que esteja no país prestando atenção no que aconteça. As remoções de conteúdo, segundo mais uma vez explicou o ministro Alexandre de Moraes, se referiam a crimes de ameaça, não crimes de opinião. O exemplo mais emblemático era o da postagem que fornecia o endereço do delegado que conduzia determinado inquérito, com o nome de sua mulher, de seus filhos, e convocava as pessoas para irem hostilizá-lo e ameaçá-lo. Isso não é liberdade de expressão em lugar algum do mundo. Portanto, e além disso, nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal brasileiro tem pretensão de alcance extraterritorial. Nós só cuidamos do nosso jardim e já dá um bocado de trabalho. Portanto, ninguém está aqui querendo impor decisão brasileira fora do Brasil, simplesmente não corresponde aos fatos. Mas, sobretudo, e essa talvez seja a coisa mais importante, para quem acompanhou o julgamento com olhos de ver, sobretudo, não existe caça às bruxas ou perseguições políticas. Tudo o que foi feito baseou-se em provas, evidências exibidas publicamente que demonstraram para todos os ministros, houve divergências como faz parte da vida, mas para todos os ministros, houve prova documentada da existência de um plano para assassinar o presidente eleito, o vice-presidente e um ministro do Supremo Tribunal Federal. Prova documental e confissão. Tá certo. Era um pensamento digitalizado. Mas existiu e foi impresso diversas vezes. Outra prova. Existência de um decreto de implantação do estado de exceção. O documental estava lá. Estado de exceção em razão da derrota eleitoral. E um discurso pós-golpe. O documento existia, estava lá. Houve ordem para mudar o relatório das Forças Armadas que constatou a inexistência de fraude, prova inconteste. Houve incentivo governamental a acampamentos em portas de quartéis militares pedindo golpe de Estado provado. Houve colaboração premiada detalhando diversas fases do esquema. Todos esses foram fatos comprovados e unanimemente reconhecidos. Houve divergência quanto à extensão da autoria e da participação, mas houve condenação por esses fatos. Portanto, a ideia de que tenha sido uma farsa, de que seja perseguição política ou de caça às bruxas, é uma narrativa que não corresponde aos fatos. E, portanto, acho que é meu papel como presidente do Supremo restabelecer a verdade dos fatos, porque é o máximo que a gente pode fazer na vida, restabelecer a verdade dos fatos. Portanto, nesse contexto, é profundamente injusto punir o Brasil, punir os brasileiros, punir as empresas brasileiras, punir os trabalhadores brasileiros por uma decisão que foi amplamente baseada em provas acompanhadas por toda a imprensa internacional. E também não é justo punir os ministros que, com coragem e independência, cumpriram o seu papel.
No Brasil, a ampla maioria da sociedade reconhece que houve uma tentativa de golpe e que foi importante julgar os seus responsáveis. Essa é a verdade dos fatos, contada objetivamente, sem adjetivos. Portanto, esse pronunciamento é um chamamento ao diálogo e à compreensão pelo bem dos nossos países e de uma longa amizade e da justiça, em nome da Constituição e das leis, esse tribunal, por juízes independentes e corajosos, conseguiu fazer. É isso. Bom, o presidente da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso, então, disse em relação que não há censura no Brasil, caça às bruxas. A nossa produção colocou ali várias matérias que contextualizam aquilo que ele foi falando, ou melhor, né, fazem um contraponto. Então, por exemplo, tem Ministério Público Federal pedindo a cassação da TV e rádio Jovem Pan. Quais países que se pede para fechar uma emissora de televisão e uma emissora de rádio? Tem, por exemplo, a delação de Mauro Cid, que foi e voltou quase 10 vezes. Tem contas, por exemplo, e sempre do pessoal da direita, né? Tem, por exemplo, lá no Santos, que teve só 47 contas derrubadas no Instagram. Teve gente da direita que vivia de monetização nas redes sociais e teve a monetização cortada, teve conta derrubada. A pergunta que não quer calar, Flávio, quantas vozes o STF calou? Quantas vozes o Supremo calou? Nós não sabemos, afinal o Supremo cala e também não dá o número, e investigar é impossível porque todos os processos no Brasil agora são sigilosos, porque nós estamos vivendo na União Soviética Brasileira e, portanto, nós não temos como saber isso, enquanto os juízes de Brasília, que atuam como se fossem advogados do governo e não como juízes, eles dizem uma pataquada como essa. O senhor Barroso deveria virar para o lado e dizer: senhora Carmen Lúcia, a senhora confessou que fez uma eleição sob censura e que era censura prévia, não era apenas censura a posteriori, que era censura prévia, porque a senhora e todos ali do STF, né, talvez com duas exceções, queriam colocar o PT de volta ao poder. Na prática, na verdade, o que eles queriam era tirar o Bolsonaro do poder, portanto, fizeram uma eleição sob censura prévia. Censura muito mais grave, tá? Do que aquela famosa censura do regime militar, que todo mundo fica repetindo o tempo todo. Censura lá era a posteriori. Ali foi sob censura prévia confessada, sem ter nenhuma lei, nenhuma discussão na sociedade, nem nada. Para aparecer agora o senhor Barroso e dizer: não há censura no Brasil. Como não há? A Carmen Lúcia já confessou o crime. A única questão é que ela nunca será punida, porque inventou-se essa ideia ridícula no Brasil de que mesmo sob um crime contra a ordem democrática, um crime contra o Estado Democrático de Direito, que é fazer censura, que é fazer um inquérito no qual você, a mesma figura, é juiz, é acusador, é suposta vítima, é Ministério Público, daqui a pouco também vai ser júri, é condutor de oitiva, assim por diante, E se inventou essa ideia de que o STF não precisa ser punido por nada. Se você é membro do STF, você pode cometer qualquer crime contra a democracia. De manhã, de tarde, de noite, cada hora um crime diferente. Não tem o menor problema. Porque a democracia se moá. Entendeu? Eles inventaram esta ideia de que eles são uma Constituição, de que eles estão acima da Constituição, de que, na verdade, a Constituição é até um golpe de Estado contra eles. Quando a Constituição, por exemplo, garante que o Senado, o Congresso, pode fazer impeachment de ministro. Eles vão lá e dizem: não vamos aceitar, não estamos nem aí. E daí a lei, e daí a vontade popular, e daí a representatividade, não importa nada disso. Senhor Barroso ainda atua como um verdadeiro sofista e não como alguém que ele diz, né, isto é verdade objetiva. Não, sofismo. Verdade objetiva é que o Brasil tem censura confessada, censura prévia confessada pela Carmen Lúcia. E nós vimos aqui, a Gazeta do Povo mostrou alguns casos de censura, mas olha como ele é sofista. Ele manipula as palavras para dar a entender uma coisa diferente do que ele disse. Qual que é o contra-exemplo que ele tenta refutar? Olha, mostrar o endereço de um delegado. Isto não é liberdade de expressão em lugar nenhum do mundo. Em primeiro lugar,
Isto é, sim, liberdade de expressão, mas é um crime, tá? Ou seja, as pessoas podem falar porque não tem censura prévia. Não existe uma regulamentação, não existe assim, olha, para eu falar qualquer coisa, primeiro eu preciso ver se o regulamentador das redes sociais estão dizendo. Não, as pessoas falam e aí a consequência é uma coisa posterior, a consequência da sua expressão é que as pessoas podem entender aquilo ali como um crime. É uma outra questão. Segundo lugar, só nesse contra-exemplo que ele dá, o que as pessoas estão pedindo por aí é para cometer crimes? Não. As pessoas estão pedindo para, por exemplo, criticar o Supremo Tribunal Federal. Para poder dizer, num período eleitoral, verdades, senhor Barroso, como de que o Lula é amigo do Ortega, como de que o PCC e os presídios comemoraram a eleição do Lula, como dizer que o Lula sim seria favorável ao aborto, como dizer que, sabe, foram tantas coisas censuradas, né? Sabe quais são as ligações, por exemplo, do Adélio Bispo, de quem que ele era melhor amigo lá na infância? Pois é, a gente sabe, o Brasil inteiro sabe, mas nós não podemos dizer, porque o Brasil vive sob a censura do STF, no qual o senhor Barroso é um dos principais artífices, que foi para o STF logo depois de ficar famoso justamente como advogado de terrorista, de assassino, entendeu? Para dizer, não, mas é crime político. Portanto, ele precisa ser anistiado. Olha só, agora essa pessoa vai lá, quer usar como contra-exemplo um crime que ninguém defendeu, que todo mundo quer realmente punição para quem coloca uma pessoa em risco. Mas não é isso. O que nós queremos é liberdade para falar, é liberdade para investigar, é liberdade para o jornalismo. Quantas quebras de sigilo foram feitas sobre órgãos de mídia, senhor Barroso, com voto do senhor? Porque eu conheço os casos. O senhor votou pelas quebras de sigilo. Lá na CPI da Covid, lembra? Eu lembro, entendeu? Quantas buscas e apreensões houve em jornalistas? Quantas vezes vocês falaram que jornalista estava pregando fake news, que nenhum... Em primeiro lugar, você não consegue nem definir o que é fake news, depois que isso não está no Código Penal em lugar nenhum, depois vocês inventam um inquérito para investigar isso, e vocês investigam sozinhos. E dizer que isso não é censura, enquanto existir inquérito, ou melhor, enquanto os ocupantes atuais do Supremo Tribunal Federal continuarem no Supremo Tribunal Federal, sim, o Brasil está sob censura constante, muito mais grave do que qualquer período que nós tivemos. A censura do Getúlio Vargas não foi tão grave quanto essa. A censura do Floriano Peixoto não foi tão grave quanto essa. A censura do regime militar não foi tão grave quanto a censura atual. Porque agora todos nós vivemos com medo. Todos nós temos censura prévia. Você nunca sabe quando você vai ser preso, você nunca sabe quando você vai ser investigado, você nunca sabe quando a Polícia Federal vai aparecer na sua porta. Você nunca sabe quando você vai ser desmonetizado. O Tribunal Superior Eleitoral, que não tem poder de polícia, desmonetizou o canal da Bárbara e tantos outros, simplesmente porque quis. Tive vontade, eu não gosto da Bárbara. Eu, pessoalmente, não gosto da Bárbara. Minha vontade é desmonetizar a Bárbara, portanto, vou desmonetizar um tribunal eleitoral. Como você vem dizer que não existe censura no Brasil? Então, faço uma pergunta de volta aqui ao senhor ministro Barroso. Quantas vozes o Supremo calou? Quantas contas vocês derrubaram? Quantos jornais vocês perseguiram? Vocês não sabem, né? Você poderia dizer 0, mas você não tem essa capacidade. Nós perguntamos aqui na Gazeta do Povo, a resposta poderia ser ninguém, não censuramos ninguém. Mas vocês não sabem um número, por isso você se esconde nesse discursinho ridículo. E com certeza deve ser um número muito maior do que aquele que cada um de nós acha que realmente é, porque nós sabemos daqueles casos mais midiáticos, mas devem ter centenas de outros. Vou levar esse tema também a Fabi e dar uma olhada aqui em algumas matérias que vão no contraponto do discurso do presidente do STF. Moraes ordena bloqueio de redes sociais de mãe e filho de deputada Carla Zambelli. O que essa dupla tem a ver com os processos da parlamentar? Nada. STF impõe a redes censura automática de condutas antidemocráticas. Ministério Público Federal pede o fim da concessão da rádio e televisão Jovem Pan. Jornalista tem mais de 45 contas derrubadas em apenas uma rede social. Eu separei aqui 4 matérias, tá? Mas tem dezenas delas.
E não só na Gazeta, em outros veículos também, poucos, mas também tem. Vou levar esse tema também a Fabi. Bom, Fabi, parece que eles vivem em Nárnia, né? E aí nós temos o Barroso já querendo lavar as mãos, não sei se com algum receio, ele chegou a falar no discurso de ontem, foi quase um discurso de despedida, que adora os Estados Unidos, já trabalhou lá, tem família lá, etc. Já não sei se ele já não está fazendo uma meia-culpa para ver se a mão dos Estados Unidos dão uma aliviada para ele, viu, Fabi? Ele falou isso claramente, né? Ele fala, estamos abrindo o diálogo. O diálogo é do reinado, como você disse, o reinado do Supremo, né? A monarquia do Supremo abriu o diálogo, né? Porque sabe-se que o Lula não está nem aí para o governo americano, não é propriamente com o Trump, não, né? É assim, é com o governo americano de uma forma geral. Mas vamos lá. O Flávio já falou bastante coisa em relação ao Barroso, mas eu vou falar um pouquinho mais, né? Quantas vozes o Supremo calou? A gente não tem essa resposta dos números exatos, o que já é realmente um absurdo. A gente tem que ficar pescando, pegando, lembrando das pessoas, inclusive, que entraram em contato, né? Eu tenho muita gente, eu conheço muita gente que o Supremo calou com ordens. Agora que vem à tona, vou dar o exemplo, o ministro Barroso deveria ver esse exemplo, né, da cidadã que mora lá nos Estados Unidos, veio ao Brasil para ir no dentista e ficou sabendo que tinha uma ordem de prisão emitida contra ela. O nome dela é Flávia Magalhães e o documento está aí em todas as redes sociais para quem quiser ver. Uma ordem de prisão emitida pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes a uma cidadã que não mora no Brasil, né, mora nos Estados Unidos, por algo que ela disse lá nos Estados Unidos. Ué, como assim, ministro? E agora? Você vai colocar isso na mesa quando abrir o diálogo com o Supremo? Porque vai ter que dar explicação o que seus amiguinhos aí fizeram. Sendo no TSE, sendo no STF, foi tudo confuso, porque eles mesmo ali confundiram, não é? Outra coisa, ele aponta, fala aí, né, de um perfil que teria, é o delegado Fábio Schor, que ele fala, que alguém foi lá e publicou, né, vamos lá perseguir a pessoa, hostilizar com endereço, etc. Ninguém apoia isso. Agora, o que também está na lei, e aqui o ministro ele não deve ficar acima ou abaixo da lei, ele tem que ficar na lei, não é mesmo? O que está na lei é que tem que derrubar a postagem. O que foi derrubado? O perfil todo. E eu não sei se essa pessoa não entrou em inquérito, foi investigada. Tudo bem ser investigada por este crime, esse crime também é uma ameaça, mas eu estou falando colocando ele em outros crimes, não é mesmo? Maluco vai ter mesmo. Esse tipo de maluquice é o que, né, infelizmente, todo mundo às vezes paga o preço. Agora, o que está na lei não pode ser derrubado o perfil todo. Foi derrubado o perfil todo? Foi. É o quê? Censura. Censura prévia. Porque, né, se a pessoa falou ali uma maluquice, ela vai responder, porque é assim que acontece. Se você, infelizmente, cometeu um dos crimes mais sérios, que é matar alguém, 121 aí do Código Penal, você vai ter ainda a chance de se redimir. Eu estou falando da parte do Estado, paga a sua pena e continua. Agora, se comparar a vida civil à vida da internet, e muita gente já compara, existe tese a respeito disso, então você matou a pessoa de vez, não é? Então, assim, é muito fácil falar, é muito fácil apontar que um juiz, que é coisa que ninguém aprova, pinça um exemplo, fala, esse exemplo aqui, né, de alguém que lá e falou e publicou dados de um delegado, muito fácil falar, ninguém vai aprovar, ninguém ali, ninguém em sã consciência vai falar, nossa, muito bem, parabéns. Só que a grande maioria não foi isso, né? Não foi isso. A grande parte das vozes caladas pelo Supremo Tribunal Federal são pessoas comuns, que não fizeram nada além de apoiar um presidente da República, que eles dizem, isso é narrativa, não tem fato provado, como ele diz, cabal, né? Existe lá a Operação Verde e Amarela, aquela Copa 30, sei lá o nome daquilo lá, que existiu uma patifaria de uns militares, aparentemente tem, mas assim, nos autos, provas, só serviu para o Fux condenar 2 deles, e mesmo assim pela forma tentada, e porque existe a confissão. Agora, se dizer que tudo isso, né, que realmente houve uma tentativa de golpe de Estado sem arma, e esse pessoal está sendo condenado por golpe armado, ministro, pelo amor de Deus, ele estudou
Ele trabalhou, ele tem negócios, ele tem casa, todo mundo sabe, porque o exibido foi ele. Ele que apareceu na Caras, na revista Caras, com aquele apartamento em Miami. Então não reclama, não é perseguição. É uma figura pública e, infelizmente, política. E essa figura política colocou ali para todo mundo ver que ele tem um apartamento em Biscayne, lá em Miami, e que agora está impedido de ir porque ele não tem o visto para ir. Não tem. E isso é o mínimo. E ainda na cabecinha deles existe uma chance de reversão. Quando o Trump sair. Não existe chance de reversão. Não existe. Os americanos não são bananas, eles cumprem a lei. E no Brasil existe um violador de direito fundamental, que é o ministro Alexandre de Moraes, e que vai ser intitulado como vice-presidente deste tribunal, mais uma vez. Então, assim, vocês não conseguem conter, ministros. O amiguinho de vocês, o ministro Alexandre de Moraes, que deu uma... Assim, eu perdi a conta da quantidade de ordens ilegais que ele deu, direta e indiretamente. Por que ignoras, ministro, o Tagliaferro? Por que ignoras as provas periciadas trazidas por ele, que está vindo a conta-gota? Por que a mídia inteira ignoras? Por que não te calas, ministro? É isso que eu tenho para dizer. Porque para falar bobeira e mentir e usar o tribunal mais uma vez como uma corte política é muito fácil. Eu quero ver contestar no debate, no diálogo. Abre diálogo com os americanos, vai lá ouvir o que eles têm para dizer, quais provas que levaram eles a fazer o que fizeram e colocar o ministro Alexandre de Moraes junto com gente do PCC. Né? Então, não tente minimizar algo que matou, Clesão é a prova, tem gente para morrer, tem gente refugiada aqui do Brasil, e tem gente pensando em levar a vida, né, próprio cabo, porque temos um tribunal que é desonesto e passa a mensagem de desonestidade. Nem os dados de quantas vozes o Supremo calou nós temos. Só isso é um absurdo, ministro. Pois é, Fabi, e o pessoal aqui no nosso chat está dizendo o seguinte ao presidente do Supremo Tribunal Federal, que teve seu visto e de seus familiares caçados nos Estados Unidos. O pessoal está parafraseando o próprio ministro, Flávio. Perdeu o mané. Então, quer falar mais alguma coisa, Flávio? Não, é só, assim, é tanto absurdo o que ele diz, né? Mas assim, a gente sabe por que ele está fazendo esse discurso. Olha só, ele diz, não existe caça às bruxas. Repara nessa expressão. Ela é uma tradução de witch hunt, porque ninguém aqui no Brasil está usando essa expressão, né? Caça às bruxas, que é uma expressão muito mais comum da língua inglesa quando nós falamos sobre perseguição judicial. Grande ponto aqui. Se eu sei demais qual que é a opinião de um ministro, e se eu vejo este ministro atuando politicamente, como o próprio Barroso já confessou, mais de uma vez, que o STF hoje é uma corte política. Numa entrevista também ele fala, né? Eu voto de acordo com a minha consciência. Daqui a pouco ele fala, opa, desculpa, é de acordo com a Constituição. Muito normal, né? Se confundir seu cérebro com a Constituição. Todo mundo acha isso, todo mundo se confunde, né? Na hora de falar uma coisa como essa. O mesmo ministro do Perdeu Mané não amola. O mesmo ministro do Vencemos o Bolsonarismo. Se eu sei qual é a opinião política de um ministro, eu vejo atuando politicamente, né? Outra também frase, né? A eleição no Brasil não se perde, se toma, né? Que ele disse que estava citando só uma outra pessoa. Se eu sei e vejo, já é uma perseguição política. E é isto que a expressão inglesa witch hunt, né, caça às bruxas, quer dizer. Ou seja, ele está mirando com esse discurso os Estados Unidos, dizendo, veja bem, nós estávamos perseguindo as pessoas que deram golpe. Aí, olha o último detalhe, que isso aqui para mim foi assim, magistral na confissão de que ele está fazendo coisas muito erradas e muito danosas para a democracia brasileira. O comentário dele, olha, ele está explicando, né? Nós estávamos perseguindo os tais dos golpistas. Qual que é a prova, né? Ele fala de um documento, fala, o documento estava lá, então mostra, cadê a tal da minuta? Não tem minuta. Ele disse que estava lá, mas a minuta era uma coisa que tinha sido recebida porque já estava viralizando. Um monte de gente passando lá, olha, deveria ser feito isso, e o Bolsonaro pede para imprimir. Então o documento estava lá. Não,
você não está nem julgando as pessoas por esse documento, porque o tal do documento que você estava falando de uma reunião era de uma reunião que não existe, que a denúncia, né, do Mauro Cid não bate, a data não bate. Mas tem uma coisa pior ainda, ele disse: a maior parte da sociedade brasileira acredita que houve um golpe. Ministro, juiz, ele julga conforme o que a maior parte da sociedade brasileira acredita depois de ficar assistindo Plim Plim News? Essa é a fonte do direito do Barroso? Essa é a fonte? É como você avalia uma prova? É se as pessoas acreditaram nisso depois de sofrerem lavagem cerebral da mídia? Eu jurava que era avaliando provas que não existem. Mas para o ministro Barroso, basta dar um telefonema lá para Plim Plim, fazer o povo acreditar e depois dizer, né? Olha só, estou julgando porque a maior parte das pessoas acreditam em uma tentativa de golpe. Morreu a democracia nas mãos de Barroso. Bom, e retomando o tema do PL da anistia, nós falamos aqui no começo do programa de hoje, colocamos aqui o painel de votação, quem foi favorável, quem foi contra, lembrando que ontem foi votado a questão da urgência, ainda precisa votar o mérito. E a questão que fica agora, Fabi, é qual texto vai ser votado, ao que tudo indica, de Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, alguém ali do partido do governador Tarcísio, que foi 3 vezes a Brasília para pautar vamos dizer assim, articular esse tema, é do mesmo partido do presidente da casa, Hugo Mota. Bom, uma apuração de hoje cedo já mostra que Paulinho da Força, agora com perdão do trocadilho, ganhou força para ser o relator do projeto. Isso porque ele teria prestígio com os ministros do STF e não seria alguém ali bolsonarista, etc., mais ligado à direita, é alguém ali do centrão, é do Solidariedade, então não desagrada nem muito à direita, nem muito à esquerda, e etc. A questão é, conversando com alguns dos parlamentares, que evidentemente são contra a indicação de Paulinho da Força, já estão falando de que vai ser um texto aquela questão da anistia light. Então, por exemplo, não vai envolver Bolsonaro. No caso de Bolsonaro, pelo que me mandaram aqui, claro, isso a confirmar, é tudo apuração. Seria apenas uma prisão domiciliar e não uma prisão em outro lugar, mas não seria anistiado. Todo o alto escalão do seu governo também não, incluindo Braga Neto, General Heleno e todos os outros. E que o pessoal da Praça dos Três Poderes do 8 de janeiro teriam penas reduzidas, mas não anistiadas em 100%, ou seja, na teoria não seria um perdão como é a questão da anistia. Bom, Fabi, é aquilo, a gente sabe, o governo não dá pingo como que a gente fala, dá nó em pingo d'água, e a gente sabia, eles vão pesar a questão das emendas. Ontem, por exemplo, o MDB, muitos votaram contra, né, outros partidos do Centrão, mas foi uma vitória acachapante da oposição, 311, precisava de 254, A questão que fica agora, Fabi, é quem vai ser o relator e qual vai ser o texto? Bom, só deixo avisado aqui que tudo que você falou em relação a essa anistia light nada mais é do que uma revisão criminal. Não precisamos disso. Basta cada advogado de cada réu entrar com revisão criminal baseado no voto do Fux, que consegue isso, consegue redução de pena. Tá, se não conseguir, mas tem tudo para conseguir, porque temos um voto divergente que aponta várias coisas e você consegue, né, fazer então uma diminuição de pena. Então, para as pessoas comuns, é isso, revisão criminal. Para também o pessoal do alto escalão, presidente Bolsonaro, para colocar ele no domiciliar e continuar inelegível, também revisão criminal. É a briga, né, para poder tirar lá do Supremo, ser numa primeira instância. Não precisamos de nada disso do Congresso Nacional, não precisamos. Por favor, deputados, não se mexam nesse sentido. Por favor, não estraguem. De verdade, né? A gente fica até bravo de ver um negócio desse, porque é ridículo. Outra coisa, anistia sobre fatos. Como é que você vai fazer esse fatiamento? Eu sei como, mas assim, não é anistia light, não tem anistia light, porque não tem meia-verdade. Ou é verdade ou não é verdade. Então é ou anistia ou não é anistia. Falando do Paulinho aí da Força, além dele ser tudo isso, primeiro, o Supremo Tribunal tem que se meter no quê mesmo? Eles não fizeram a PEC da blindagem para poder ter autonomia e não precisar ficar com receinho de ir lá conversar com o ministrozinho para saber o que ele está pensando sobre a anistiazinha? Que palhaçada é essa?
O próprio Hugo Mota vendeu isso para poder passar a PEC da blindagem, agora vem com essa cara de pau, se isso for verdade. Ué, se a PEC da anistia tá valendo, cadê? Ué, por quê? Não é? Eu sei, ainda precisa passar no Senado tudo, mas não existe coerência. Não existe. Mas tá certo, cobrar coerência de Hugo Mota a gente nunca esperou mesmo. Ontem eu fiquei aliviada e comemorei junto com os deputados, porque é de batalha em batalha. E foi muito importante a vitória de ontem, o recado dado ao mundo, principalmente, de 311 deputados votarem sim pela urgência do projeto, e todos eles citando fatos, né, ministros? Fatos. Clesão, Débora, na esquerda lá, ontem tive absoluta certeza, não tem nada pior na política brasileira do que o PSOL. E não tem nada pior para o ministro só sobrar para ele ser idolatrado pelo PSOL, que foi isso que sobrou para o ministro Alexandre de Moraes. Nem o PT está quase falando mais do ministro Alexandre de Moraes. Agora o PSOL, né, aquelas figuras lá icônicas que falam uma série de barbaridades e desconsidera a dor das pessoas, como se não tivesse preto, pobre e favelado no meio dos condenados. Tem, inclusive, morador de rua. Fica aqui o recado para aquele horroroso daquele Glauber. Bom, então é isso. A gente está esperando porque se a relatoria ficar com o Paulinho da Força, além de, né, vir aqui para São Paulo, porque o pessoal tem memória curta, vamos lembrar, ele veio para São Paulo para dar uma apoiadinha no Ricardo Nunes, vão falar que ele é de direita. Não é. Vão lá conferir. Ele está falando, fez o certo, ministros. Né? Tá muito certo essas condenações todas aí. Então parem de palhaçada. E Solidariedade, né, já foi do Solidariedade, Paulinho da Força é uma figura que, se não me engano, tem mais de 11 processos respondendo no Supremo, tem o rabão para ser puxado. Né, uma capivara gigante, o rabão de uma capivara, eu esqueci de falar o bicho, para poder puxar. E essa capivara aí, né, ela vai prejudicar quem está lutando e lutando pela vida das pessoas. Então vamos pressionar, vamos realmente fazer. Os deputados não precisam de nós nesse sentido, porque eles sabem, né, eles precisam de nós só dizendo que isso é realmente um absurdo. Mas a relatoria tem que ficar com alguém, como foi na CPMI do INSS, no mínimo, com alguém que realmente defenda. Qual que é a maioria? Não votou pela urgência? Então, meus queridos, tem que ter na relatoria alguém que defenda a anistia, porque vai ter que brigar pela anistia, vai ter que parar com essa palhaçada de anistia light. Se é para fazer essa porcaria, não precisa. Parem os trabalhos e parem os esforços, e a gente já declara isso aqui como um estado de exceção mesmo, né? E a gente vai se concentrar, uma outra maneira de se defender desse estado de coisas, desses absurdos. Não dá para o Congresso reagir e ser essa reação mal ou menos. Estamos cansados, hein? Pois é, Fabi, fico imaginando o trabalho, né, dos deputados, dos senadores da oposição, a imprensa falando disso todos os dias, e agora para fazer um projeto light, você despende de boa parte do seu capital político, enfim. O Flávio Braga, convidem o Barroso para uma entrevista para ele explicar todos esses pontos. Flavião, vou te falar, não só ele, viu? Moraes, Carmen Lúcia, Flávio Dino, a gente não só convida, como manda o convite oficialmente o dia que eles quiserem. As portas da Gazeta do Povo, e sei que não falo só pelo café, mas pela Última Análise e pelo Sem Rodeios, estão abertas. O duro é eles virem, né? Aceitarem o contraponto, etc. Eles são admiradores do regime chinês. Lá não tem muito isso. Lá é a mídia estatal que fala a língua do governo. Só um abraço e até logo. Flávio, questão da anistia. Paulinho da Força vem para tirar a força da anistia? Eu honestamente não confio, não tenho otimismo nenhum com manobra de político. A grande verdade é essa. Se nós passamos então a urgência do PL da anistia, eu acho que esse pessoal está muito bem informado de que eles vão conseguir barrar o PL, que foi uma manobra confessada pelo PT. Eles já tinham dito isso, que a ideia era colocar em pauta justamente quando você não tem votos o suficiente. Tem alguma matemática, não é bem uma matemática, né? Mas tem uma certa numerologia ali que ela tá meio confusa e talvez nossa única esperança seja contar com isso. Concordo plenamente com o que a Fabi falou sobre essa tal de anistiazinha light, ou seja, se é para fazer uma anistia light, é melhor que não se faça. Por que eu digo isso? Dá a impressão de que, mas pelo menos é, sei lá, uma vitória de pirro, né? Sei lá, uns restos ali que a gente consiga pegar, algumas migalhinhas no final da mesa. Só que tem um problema muito sério. O que a gente tem mais contado
para ter uma mudança de fato do Brasil em rumo à liberdade, para nós termos purgar um pouco este regime de censura, esse regime de perseguição, este estado de exceção brasileiro, é justamente um reconhecimento internacional de que isso está acontecendo. Para estes deputados terem colocado em votação a anistia light, talvez contando que passe, talvez não contando que passe, neste momento é irrelevante, nesse primeiro passo é irrelevante, o que eles estão fazendo? Estão tentando passar um recado para os Estados Unidos, tal como eu comentei sobre a fala do Barroso. Lembra que eu falei? Essa expressão dele, caça às bruxas, não é usada na língua portuguesa, é usada em inglês, witch hunts. O Trump fala o tempo todo, olha só, o Barroso está respondendo aos americanos, não está falando para o público brasileiro, né? Aqui os deputados estão fazendo a mesma coisa, eles estão mirando a narrativa lá dos Estados Unidos para dizer, não precisamos de mais sanções, o regime aqui se ordenou e olha, nós colocamos as sanções para votação, não importa se passe ou não. Isso para mim às vezes é mais perigoso, entendeu? Aquele negócio que parece uma boa notícia, mas pode ter consequências desastrosas. Agora analisando se essa anistia passa ou não, essa anistia seja ela light, seja ela grandiosa. Há uma certa confusão numérica que talvez, como eu disse, talvez seja a nossa única esperança. Por quê? Se você for ver essas pesquisas que saem da Quaest, né, você vê que teve um problema aí com a Quaest, uma certa organização aí recentemente, né, umas investigações ali da Polícia Federal, e todo mundo continuou noticiando reportagem, né, pesquisa da Quaest, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas enfim, saem essas notícias, essas pesquisas o tempo todo, dizendo que a anistia não é um tema de prioridade para os brasileiros. Ah, só 30%, 40% dos brasileiros estão preocupados com a anistia. Será verdade? Se fosse verdade, por que eles colocariam essa urgência para ser votada quase de madrugada? Você entendeu? O que sai para as pessoas acreditarem, depois o Barroso, né, usar a mídia, o que as pessoas acreditam como fonte do direito, que sai para as pessoas acreditarem o que é realidade, às vezes são duas coisas completamente opostas. Porque a anistia é praticamente o único tema que está sendo debatido no Congresso Nacional. É o único tema. E aí, além dessa análise que a Fabi fez sobre qual que vai ser a anistia, tem esse perigo dessa manobra do PT, mas também tem um componente numérico aqui meio, talvez, interessante para nós. Em primeiro lugar, eles vão precisar dessa anistia. O Congresso, a esquerda, até o STF, que também está manobrando, a gente sabe disso muito bem, lá nos corredores de Brasília, estão manobrando para essa anistia. Que eles precisam punir o Bolsonaro, precisam tirar o Bolsonaro do jogo. Precisam falar assim, olha, a próxima eleição vai ser o Lula contra alguém que não tem muitas chances eleitorais. Alguém anódino, provavelmente. Porém, eles não querem estar com a Magnitsky no pescoço. Eles não querem estar com risco de sanções. Eles não querem ser entendidos, de fato, como uma nova Venezuela. Eles querem dizer, nós somos a democracia. Não, aqui é democracia, democracia. Repara que é a palavra que eles mais repetem. Político, quando repete demais uma palavra, eu sei que a última preocupação dele é justamente essa palavra. Você pode reparar, como todo político fala, saúde, educação, emprego. Nossa, né? Ganha todas as eleições com essa. A última coisa que um político vai te dar é saúde, educação e emprego. Então agora, quando o político fica repetindo demais democracia, 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 eu sei justamente por conta disso que o país está indo pro buraco. Logo, logo vai ter cultura nas ruas. Eu sei. É um fato da vida, é só você estudar o século XX. É a coisa mais comum do mundo. Quando todo mundo começa a falar, estou defendendo a democracia no século XX, o que aconteceu? Ditadura da mais violenta possível logo depois. Então agora, neste momento, eles vão precisar passar essa anistia, de alguma forma ou de outra. Talvez, tá? Essa anistia, eles acabem percebendo, lá no meio da votação, que eles vão precisar de uma anistia verdadeira. Porque a única anistia verdadeira é ampla, geral e restrita e contando com a soltura do Bolsonaro, a anulação desse processo e o Bolsonaro elegível. Tá? Todo mundo sabe disso. Vai dar certo? Eu acho que é arriscado. Eu confesso que eu não estou otimista. Eu estou, aliás, bastante pessimista com isso. Mas pode ser, né, como a gente sempre diz aqui. Depois que passa a urgência, é uma outra votação. Talvez
o sistema e a esquerda quebrem a cara e nós consigamos, né, uma verdadeira anistia que devolva o começo da liberdade aos brasileiros. Bom, e agora nós temos um vídeo do senador Eduardo Girão criticando as manobras do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para salvar Alexandre de Moraes de um possível processo de impeachment e também o sigilo que colocaram no Careca, das visitas do Careca do INSS aos senadores e deputados. Vamos ouvi-lo. O senhor fala sobre o sigilo de 100 anos decretados do Careca do INSS, que roubou milhões de brasileiros, roubou bilhões de reais dos mais pobres desse país, pessoas que acreditaram na Previdência Social. E a gente não pode saber por onde ele andou, não é questão de prerrogativa. Ele é um cidadão, um lobista, que andou dentro do Senado Federal e ninguém quer saber qual o assunto que ele tratou, mas onde ele andou. Eu até fico constrangido, porque eu quero saber onde é que ele andou. Quais foram os gabinetes? Porque começa a sair em cima de cada senador aqui a preocupação. A televisão deram nomes, os veículos de comunicação, mas a gente precisa saber. Então eu acredito que a mesma velocidade que a Advocacia Geral do Senado deu com relação a esse assunto, poderia dar em relação ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Porque aí sim, se o senhor fala em prerrogativa, o senhor estaria defendendo a prerrogativa dos senadores aqui. Eu me sinto violentado quando a minha prerrogativa não é observada, quando nós temos 41 senadores da República que assinaram, maioria dessa casa, o apoiamento para uma análise pela primeira vez na história de um pedido de impeachment de um ministro do Supremo. E o Senado tem 200 anos e não faz isso. Cadê a defesa da prerrogativa, presidente Davi Alcolumbre? Então, o que eu quero dizer para o senhor é o seguinte: nós precisamos, urgente, e eu vou cobrar o senhor todos os dias, pode ter certeza. E o vídeo, fui eu que fiz. Eu que fiz o vídeo ontem aqui do plenário do Senado, porque há 15 dias o senhor não vinha abrir a sessão e a população me cobra na minha base para lhe cobrar sobre o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E eu vou cobrar. Uma coisa que o senhor poderia fazer pela prerrogativa nossa, sabe o que era? Era acabar com essa resolução antidemocrática da mesa do Senado Federal, que só membros da mesa podem abrir sessão. Isso nunca aconteceu aqui, em 200 anos de Senado Federal. Quantas vezes eu cheguei com o senador Magno Malta, vários outros senadores aqui, Paulo Paim, e a gente não pôde discursar. A única coisa que sobra para parlamentares de oposição é que é falar, é parlar, é denunciar. Ou não pode mais fazer isso aqui no Brasil. Já não basta o que o STF faz em relação à invasão de competência, agora a gente não pode mais denunciar, não pode mais falar sobre o nosso Estado também. Então, acabe com essa resolução, presidente. Porque o senhor libera de segunda a sexta-feira para se ter discurso aqui de assuntos que cada um podem trazer. O senador Rogério Marinho trouxe essa questão do lobista do INSS, e eu espero que o senhor dê com agilidade essa resposta. Mas há 1 ano nós estamos esperando aqui esse super pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, assinados por 2 grandes juristas brasileiros, que tem 2 milhões de brasileiros que assinaram apoiamento para esse pedido de impeachment. Você sabe quantos parlamentares assinaram? Não estou falando de senador não, que já é a maioria. 147 deputados federais assinaram. E o senhor não delibere. Peça à agência, à Advocacia Geral do Senado, para cumprir o dever dela. Ele não é tão rápido com relação ao Careca do INSS? Por que não pode ser com relação ao pedido de impeachment? Para que a gente possa deliberar sobre isso, presidente. Para encerrar, e o senhor já foi muito benevolente com o tempo, o meu compromisso é com o povo. O meu compromisso... Vou levar esse assunto a Fabi Barroso, depois o Flávio e, na sequência, o nosso quadro do Giro Brasil de hoje.
Fabi, então mais uma vez ali a oposição, quando fez toda aquela obstrução na mesa diretora da Câmara, do Senado, tinha como objetivo pautar o pacote da paz. PEC da anistia, a princípio, depois de muito esforço e meses, avançou. A questão do impeachment do Moraes e o fim do foro, privilegiado. Bom, a questão do impeachment do Moraes não andou. O que era mais difícil era conseguir a metade mais um para que fosse aberto o processo de impeachment. Num segundo momento, 2/3, 54 dos 81 senadores. Davi Alcolumbre disse a todos os cantos: eu sou o presidente, o dono dessa casa, se tiver 81 assinaturas, eu não pauto. Ele só faltou a aula de matemática, porque se ele é contra, ele não vai pautar. Então, logo não são 81, são 80. Mas tá difícil convencer o presidente da casa em pautar esse impeachment, Fabi. O Alcolumbre faltou na aula de matemática e eu na de biologia. Há pouco eu falei da capivara do rabo. Capivara não tem rabo, o chat é muito inteligente. Muito obrigada e desculpa. A gente precisa rir nisso tudo aqui, nessa loucura que é esse Brasilzão de, meu Deus, gente, tá difícil. Vamos lá. Primeiro que o Alcolumbre, o Girão tá falando, obviamente a gente vai concordar com o Girão, porque não tem nem como discordar, né? O Girão lembrou que esse senhor que se diz presidente não aparece ali, né? Não aparece onde ele estava. Estava enfiado em algum aviãozinho da FAB, lembrei, está sem combustível, né? Mas assim, ele não aparece ali. E o Girão começou dizendo isso, falou, olha, as pessoas me perguntam por que as coisas não andam, a gente não vê você, cadê você? Então, é um sumido. Além de tudo isso que o Girão falou, ontem ele fez o favor de abrir a sessão, sentar naquela cadeira, né? Aquela cadeira tem superpoderes, transforma bananas em pessoas corajosas. Então ele sentou, banana, né, tá andando a banana, quando chega ali na cadeira ele se faz de forte e fez uma bela de uma crítica muito maluca em relação a Eduardo Bolsonaro, né? O querido, ele é senador, você é senador, Bolsonaro está na outra casa, e na outra casa já foi feito um alinhamento político mesmo, porque é assim que acontece, ele sabe bem disso, né? Então ele resolveu falar quase que o Bolsonaro era um traidor da pátria. Bom, os eleitores dele, e ele tem muito mais do que eleitores do Alcolumbre, discordam disso. Já começamos daí, deste ponto. Aí depois que ele fala do Eduardo, ele fala de pacificação, acho isso tão bonito, o nível, né, de cara de pau que tem. E aí, né, começa a dizer todas essas coisas, e aí ele é obrigado também a falar, porque ele é obrigado, a gente sabe que ele é da turma da banda de lá, mas é bom porque é bom que ele tenha criticado o Eduardo, porque tira de vez aquele doce, né, de gente que ficava tentando adocicar o Alcolumbre como, não, ele tem jogo ali. Não, só tem jogo para a esquerda. Só tem jogo para não pautar o impeachment do violador de direitos humanos, do reconhecidamente, internacionalmente, alguém que está passando por cima de direito fundamental, que continua fazendo maldade. Se não basta o direito fundamental aqui, né, que a gente fala de todos os presos do 8 de janeiro, de tudo isso que é apontado, vamos pegar, então, outros direito fundamental que está sendo violado nesse momento, por exemplo, em relação ao presidente Bolsonaro, porque ninguém abre a boca para falar disso, que o ministro Alexandre de Moraes, ontem, no pacote dele, porque tem o pacote das bondades e tem o pacote da maldade, ontem ele tirou o GSI do presidente Bolsonaro. O GSI é um direito de ex-presidente, né, que é o Gabinete de Segurança Institucional. Aquilo é segurança do presidente Bolsonaro, inclusive para defendê-lo de agentes da PF, ou agora o Bolsonaro é obrigado a confiar nesses agentes da PF também. Então, assim, o Moraes tirou. A mando de quem? Do Alexandre de Moraes, que pediu explicação que o Bolsonaro demorou 6 minutos na porta de um hospital. Então, é mais uma violação. Alcolumbre, você não tem motivo para pautar? Tá com problemas? Né? Tem medo? Tem um rabo preso da capivara que não tem rabo? Pois é, a gente já sabe disso tudo. Então, aí vem aquela velha ilusão, em 2026, a gente vai tirar todo mundo desse Senado aí, vai ser renovado 3/4, a gente vai pôr um monte de gente aí que vai fazer a diferença. O problema é chegar até 2026. O problema é ter eleições que façam as pessoas saírem de suas casas para irem votar. É uma realidade que nós temos aí pela frente, já no ano que vem. Então, o pessoal tá achando, essa galera do Centrão, mais a mídia, mais o consórcio
PT, STF, eles estão achando que o ano que vem, por ser um ano eleitoral, eles vão calar a boca de todo mundo, não vão, porque as pessoas estão correndo risco de vida, o presidente Bolsonaro também. Nós temos símbolos da injustiça, porque a injustiça é tamanha no Brasil que a verdade começa a brotar e não se consegue fazer esse controle. E aí a gente tem a ajuda dos Estados Unidos, que está indo nessa linha de ficar colado, né? Ontem nós tivemos várias declarações, não consigo nem apontar uma. Landau, um monte, ali dizendo, ó, nós estamos aqui coladinho com vocês, acompanhando tudinho. Vocês não estão sozinhos nisso. A caça às bruxas ao presidente Bolsonaro e seus aliados tem que terminar. Então, o que o Flávio falou aí, eu não sei se eles têm inteligência, Flávio, para entender que a anistia os beneficiaria logo ali na frente. Eles estão se achando demais. O poder no Brasil chegou tamanho que eles se acham mais poderosos. Assim, é muito modelo chavista, é muito modelo lá do Maduro, né, de achar que consegue ter, por exemplo, operação militar lá no Caribe para combater os americanos. Então, só que nisso pessoas morrem, não são eles, são inocentes. Então a gente está nessa, está engasgado. E só tem o Girão e Rogério Marinho e 3 ou 4 senadores para falar tudo isso. Cadê o restante? E outra ponta que o senador coloca aí, que é essencial. Por que foi decretado sigilo sobre a documentação trazida pelo Tagliaferro? O Flávio Bolsonaro, explica essa para nós. Eu sempre apoio, mas essa está difícil, porque deve ter, se tem alguma explicação assim, pertinente, nos mande. Porque era para todos nós fazer com que a imprensa explorasse esses dados que eu não entendi porque está em sigilo. Nos explique por obséquio. Fabi, eu vou sugerir aqui, antes do comentário do Flávio, em relação a essa história do impeachment do Moraes, eu acho que deveríamos ter uma lei no Brasil, e vale para a Câmara dos Deputados e para o Senado. Já disse isso aqui outras vezes, ou repetir. Nós ainda vivemos, ou pelo menos acreditamos, segundo o governo federal, numa democracia relativa. Portanto, quem deveria decidir as coisas é a maioria, correto? Portanto, se você tem... Vamos pegar o Senado, que o cálculo é mais fácil, 81. 513 na Câmara dos Deputados é muito difícil para este que vos fala e fez humanas. Para o cálculo ficar mais fácil. Então, do Senado, a metade mais 1, 41. Se você tem 41 deputados que assinaram um projeto, seja ele qual for, eu estou usando o exemplo do impeachment do Moraes, mas poderia ser qualquer outro. Não importa o presidente da casa falar, ah não, eu não gosto disso aí, até logo. Não, você é obrigado a pautar. Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro!